Paz do Senhor a todos, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais um vídeo, para mais essa conversa entre eu e você. Sem perca de tempo, vídeo de 10 minutos, vou responder aqui a pergunta, de um irmão em Cristo que me fez a seguinte pergunta. A seguinte pergunta é: por que a igreja se envolveu com a política? Essa foi a pergunta do irmão, né? E ele disse que porque a igreja, cada dia que passa, está mais envolvida com a política. Irei responder a pergunta, desse meu amigo e irmão em Cristo. Primeiro que não é a igreja que se envolveu na política, não é a igreja que se envolveu com a política, e sim uma grande maioria das denominações ou das lideranças religiosas. Não são todas as lideranças religiosas que se envolveram com a política. E nem todas as denominações também se envolveram com a política. Então, vamos deixar bem claro: igrejas são as pessoas e instituições religiosas, não é as pessoas, é o sistema. Então, parte das lideranças religiosas se envolveram na política, não são todos que se envolveram. Então, nós vamos lá. Nós vamos para a Bíblia. A nossa base é a Bíblia. Para não ficar aquele negócio. Aqui o canal é eu e você conversando sobre a Bíblia. Quando for para me inventar alguma coisa, aí eu paro mesmo. E eu já estou com a Bíblia aberta aqui, lá em Mateus, capítulo 16 e verso 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui são as palavras de Jesus ao apóstolo Pedro. De antemão, eu quero deixar bem claro, que a pedra aqui é Jesus, e você vai ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro falando que a pedra é Jesus. Então, Jesus ele chega com Pedro e com os demais discípulos e diz: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja, ou edificarei, está no futuro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, baseado nesta conversa que Jesus teve com Pedro e os demais, eu vou afirmar, que a igreja, ela não precisa de defensor terreno, tais líderes que chegam e dizem: olha, nós vamos aqui nos candidatar, a um cargo político para defender a igreja. Não, meu querido, diga para ele que quem defende a igreja é Cristo. Aí tem duas opções. Agora, se a tal denominação ou a tal igreja lá, a irmandade não é de Cristo, aí realmente precisa de um defensor terreno, Mas se a igreja é de Cristo e está alicerçada em Cristo, ela não necessita de políticos para defender a igreja de Jesus Cristo, pois ela está edificada em Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Pode até se levantar, mas não irá prevalecer, porque foi Cristo quem garantiu, né? E eu acredito que jamais irá prevalecer, porque eu creio nas palavras do Mestre. Então, né, daí mais muitos dizem assim, mas irmão Norberto, é porque estão perseguindo a igreja. Não, você vai lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Vamos ver o que diz em Mateus capítulo 5. Eu marquei aqui. Mateus capítulo 5, verso 12, diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus falando àqueles que estavam ao seu redor, ou aos seus seguidores, dizendo: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E a continuação do versículo, sabe qual é, meus queridos? Aqui é a continuação. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, e não na terra. Não confunda terra com céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então eu não tenho nenhuma preocupação, né, se estão querendo se levantar contra a verdadeira igreja de Cristo. Porque quem se levantar contra ela vai se levantar para cair. Eu vou ler outro texto aqui, que está lá em Mateus, está marcadinho aqui, Mateus 10 e 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel. Eu vou ler só a parte A, né? Então, meu querido, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, né? Então, já estava previsto, já estava Jesus advertindo seus seguidores: olha, vocês vão ser perseguidos, pessoas vão odiar vocês por causa de mim. Em nenhum momento Jesus disse: olha, quando quiserem se levantar contra vocês, vocês se associam, né, a um partido político e saiam candidatos a senadores, saiam candidatos a governadores, porque aí vocês vão defender a minha igreja. Eu não vi em nenhum momento Jesus dizendo ou instruindo os seus discípulos e seguidores, né, a se filiarem ou a se juntarem a políticos, né, para essa junção fazer com que, né, a igreja seja defendida por homens. Não vi. Né, se alguém tiver uma referência que mostre Jesus, né, instruindo os seus seguidores a se associarem ou se filiarem a um partido político, ou se juntarem a grupos políticos para defender a igreja dele, me mostra. Me mostre, porque eu ainda não achei. Eu não vi. Agora, mas talvez você diga: mas irmão Norberto, é pecado a igreja ou um irmão ser candidato? Não, não é pecado de forma nenhuma. Sabe por que não é pecado? E não é errado? Porque a Bíblia não diz que é pecado, então não vou dizer que é pecado. Se a Bíblia não diz que é pecado, a Bíblia não diz que é errado, jamais o irmão Norberto aqui vai dizer que é errado ou é pecado alguém, né, lá da igreja ou da instituição ser candidato. Não, de forma nenhuma. Irmão Norberto, o pastor pode ser candidato? Pode, eu não aconselho pastor ser candidato. Né? Essa é a minha visão. Né? Sobre pastor ser candidato, eu não aconselho, mas ele pode sem problema nenhum, não é pecado, não é errado.
né? Eu não posso dizer que é pecado ou é errado um pastor ser candidato, porque a Bíblia não me instrui dizendo que é pecado ou errado, certo? Mas eu pregar e passar para a Irmandade como líder, dizer, não, vamos votar no irmão fulano de tal, porque o irmão fulano ganhando, ele vai defender a igreja. Não, não, pelo amor de Deus, aí não. Não, não. Quem defende a igreja de Cristo ou a igreja de Deus é o próprio Deus, certo? Esta é a minha visão bíblica. E eu não abro mão de forma nenhuma do meu entendimento bíblico, porque é Bíblia, né? Mas não é pecado, volto a repetir, não é pecado e nem errado o irmão ser candidato, de forma nenhuma, pois a Bíblia não diz que é errado ou é pecado, né? Certo? Mas agora vir com esse blá 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 de dizer que vamos ser candidato para defender a igreja, isso é conversa fiada. É conversa fiada, isso é antibíblico, certo? Mas, né, a Bíblia é bem clara sobre essa questão de pecado, o que é certo, o que é errado, é bem clara. Então, estamos, né, dentro da palavra de Deus, né? E deixo claro aqui, repito novamente, não vi de forma nenhuma Jesus instruindo os seus, quando forem perseguidos por algumas questões, se filiar ou se candidatar a algum cargo político para defender a igreja, certo? Então já estamos encerrando. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porém escolha pessoas certas, não vá votar em qualquer um também, né? Não vote em qualquer um. Pegue a ficha técnica do cidadão, né? Já que estamos falando de política aqui, né? Estamos falando de política, né? Pegue a ficha técnica do indivíduo, né? E aí você vote consciente. Vote consciente, independente que ele seja evangélico ou não. Veja o caráter. Não é porque a pessoa ela não faz parte de uma instituição que ela é mau caráter, não. Tem pessoas boas, né, para administrar, né, o nosso estado, o nosso município, o nosso país, que não é evangélica, né? Às vezes, ser evangélico ou não é sinônimo de que, porque é evangélico, eu vou votar porque vai dar. Não, às vezes não dá certo, né? Mas escolha uma pessoa que realmente você veja caráter. Caráter, dignidade, né? A pessoa que trabalha com honestidade, né? Veja a ficha jurídica dela, é muito importante, né? E vote consciente. E aí não é pecado, pastor, ser candidato de forma nenhuma. Eu não aconselho, mas não tem problema nenhum, né? Paz do Senhor a todos, que Deus continue tendo misericórdia de todos nós.